Para assustar um público com um filme de terror, basta dizer que sua história foi inspirada em fatos reais. Mas nem sempre eles são tão reais assim, né? Descubra mitos e verdades sobre os tais fatos reais que inspiraram alguns dos maiores filmes de terror da história do cinema. E saiba qual você deve mesmo ter medo. 1. O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e Silêncio dos Inocentes. O autor da obra original de Psicose, Robert Bloch, baseou-se o personagem Norman Bates no famoso assassino de Wisconsin, Ed Gein. Em 1957, ele foi preso por ter cometido 2 crimes. Por enxergar nas vítimas a figura de sua falecida mãe. Com os corpos, ele fazia móveis de sua casa e vestia a pele das vítimas com a intenção de se tornar uma mulher. A excentricida de Jane também serviu de inspiração para os roteiristas de O Massacre da Serra Elétrica, Kim Henkel e Tobe, além de Thomas Harris e Ted Talley, para criar o assassino Jamie Gumb, de O Silêncio dos Inocentes. 2. O Exorcista. O roteirista e autor do romance que inspirou o filme, William Peter, teve a ideia para escrever a trama após ler um artigo na Universidade de Georgetown sobre um exorcismo realizado com um menino de 12 anos, em 1949. Detalhes sobre a verdade dos fatos foram escondidos da mídia propositalmente durante bastante tempo, até a história vir a público há alguns anos. Após algumas manifestações estranhas na casa, como barulhos inexplicáveis e pratos que voavam das prateleiras, o garoto tentou entrar em contato com a sua falecida tia, através de uma tábua Ouija. Roland começou a apresentar sintomas de possessão e se autoflagelando. Foi conduzido a um hospital psiquiátrico, até a decisão de realizar rituais de exorcismo, a cargo de William e Walter. Foram necessárias 30 tentativas até os padres anunciarem que o processo foi um sucesso. Sem gosmas ou descida das escadas como aranha. 3. Tubarão. O romance de Peter foi inspirado numa série de ataques de tubarão que aconteceram em Jersey, em 1916. Durante 12 dias, em julho, 5 pessoas foram atacadas, sendo que 4 morreram. O assassino do mar é um grande tubarão branco, de 7 pés, morto no dia 14 de julho daquele ano. Em seu estômago foram encontrados restos de suas vítimas, de acordo com as informações da época. Hoje em dia, muito se discute sobre o tubarão assassino não ser branco, mas touro. O fato é que, após a sua morte, não houve mais casos na região. Outras fontes da internet apontam que a obra de Peter foi inspirada nos relatos do pescador Frank, que teria em 1964 capturado um gigantesco tubarão. 4. Quadrilha de Sádicos. O filme foi inspirado na lenda de Alexandre Bean, um escocês que durante o século XV ou XVI matou cerca de 100 pessoas. Segundo os relatos, ele viveu em cavernas por 25 anos, até ser capturado e morto. Sua história inspirou inúmeros contos e filmes pelo mundo inteiro, incluindo Quadrilha de Sádicos, O Metrô da Morte e Aprisionado pelo Medo, embora muitos pesquisadores não acreditem que ele tenha existido. 5. As Duas Vidas, de Audrey Rose. O romance de Frank foi inspirado numa história pessoal. O seu filho de 6 anos, Raymond, que nunca teve aula de piano, conseguia tocar perfeitamente o instrumento.
Di Felitta consultou um ocultista de Los Angeles e considerou o talento de Raymond como um processo de reencarnação, dizendo que o menino tinha vivido várias vezes. 6. Horror em Amityville. O livro de Jay Anson, publicado em setembro de 1977, relata as experiências que a família Lutz teve no local, na Avenida Ocean, durante 4 semanas, incluindo vozes sinistras, mudanças de temperatura, inversão dos crucifixos e paredes, vertendo uma gosma verde. Em 1995, após uma longa investigação, Stephen e Roxane publicaram a obra The Amityville Horror, alegando que tudo pode ser apenas uma parceria entre a família e o autor para vender livros e criar polêmicas. No entanto, ainda existem relatos macabros sobre o local e coincidências como a morte de Peter nos ataques do World Trade Center em 2001. Peter morou na residência entre 1987 e 1997. Foram tiradas diversas fotos da casa com câmeras especiais e uma delas traz um menino com um olhar demoníaco, tendo sua divulgação em 1979. 7. O Enigma do Mal. Em 1974, os pesquisadores de fenômenos paranormais Carey e Barry investigaram o caso de uma mulher, Doris, que vivia na Califórnia e alegava que estava sofrendo abusos psicológicos, entre outros, de uma entidade. Gaynor e Teff testemunharam objetos se movendo na casa, tiraram fotos de luzes misteriosas e viram uma figura humanoide no local, mas nunca conseguiram provas sobre os abusos que ela disse ter sofrido, nem mesmo capturaram. 8. A Hora do Pesadelo. O autor se inspirou num artigo que leu no La Times, que relatava a morte de pessoas durante o sono. Foi uma série de relatos sobre homens do sul da Ásia, que eram de famílias imigrantes e que morreram durante um pesadelo, sem que haja conexão entre eles, disse o autor numa entrevista em 2008. Bom, pessoal, vocês já sabiam dessas histórias desses filmes? Bom, pra mim, sempre tem um dedo do mal nisso tudo. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre tudo isso. E não esqueça também de deixar seu like e, se não for inscrito, se inscreva. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.